paz bendita do ressurreto Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com todos. Com confiança ousemos dizer: Deus é o nosso ajudador, pelo que não temeremos o que nos possa fazer o homem. Assuma a plataforma, sereno, cônscio da responsabilidade a mim imposta, no cumprimento do meu dever como ministro, de zelar pela doutrina, a doutrina pura de Deus, a doutrina sem hibridação. Hoje se trata de uma palestra. Não será aquela mensagem estrondosa, provocando emoção. Será, repito, uma palestra, conscientizando as pessoas. Eu creio que será uma bênção agora em tempo real e posteriormente no YouTube. Ela será postada trazendo um grande benefício. O apóstolo São Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 3 e 4, afirmou: se alguém vir ter convosco com outra doutrina, e não segundo as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é soberbo. O apóstolo São João, em sua primeira epístola, capítulo 4, no início afirmou: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. São Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 14: obreiros fraudulentos, dizendo serem apóstolos de Cristo. E não é de se estranhar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Os escolhidos não são enganados. São Mateus capítulo 24, versículo 24: e surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Vocês captaram? Eu citei a primeira carta de São João, capítulo 4, São João dizendo para provar os espíritos. Como se prova? Como se submete os espíritos a um teste? A igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, versículo 2, submeteu a um teste os que diziam ser apóstolos, e eles foram achados o quê? Mentirosos.
O teste é a palavra de Deus. Isaías, capítulo 8, versículo 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, não verão a alva. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Um erro doutrinário, uma heresia, a sua consequência é o inferno. O apóstolo São Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, ele disse: tu, porém, fala a sã doutrina. A Timóteo ele disse na primeira carta, capítulo 4, versículo 16: cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, te salvará. Não somente a ti, mas aos que te ouvem. Deus levantou o quíntuplo de Efésios. E esse quíntuplo de Efésios, capítulo 4, versículo 11, blinda, imuniza a igreja do Senhor Jesus. Efésios 4, 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O apóstolo São Pedro, em sua segunda carta, capítulo 2, do versículo 1 ao 2, afirmou: amados, e como houve entre vós falsos profetas, surgirão falsos mestres, introduzindo heresias de perdição, de uma maneira sutil, encoberta, e negarão o Senhor que os redimiu, trazendo sobre si mesmos condenação, negando o Senhor. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Mas nós estamos aqui em defesa da fé. Da fé que uma vez nos foi dada. São Judas, versículo 3. A fé que uma vez foi dada aos santos. A fé apostólica, como diz São Pedro em sua segunda carta, capítulo 1, versículo 1. Fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Como disse o irmão Celso, apanhem papel, caneta e anotem referências bíblicas, citações de parágrafos, pois se trata de um estudo apologético, defensor, refutando uma heresia que tem procurado, através de suas miasmas intoxicantes, fazer com que muita gente se desvia do caminho da verdade. Porém, repito, os escolhidos não serão enganados. Vamos ler as Escrituras. São Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 6. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas.
As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o grande mestre, o Espírito Santo, do qual Jesus falou que viria e nos guiaria em toda a verdade, que mais uma vez o teu Espírito nos guie a palavra, norteando as nossas vidas, livrando-nos de toda confusão, de todo engodo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. No livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 11, está escrito que Jesus Cristo verá o resultado da sua obra e se alegrará. Qual é o resultado da obra de Cristo? Somos nós. Porque o capítulo 53 do livro deste profeta mencionado foca com precisão, com requinte de detalhes, a obra redentora, salvífica de Jesus Cristo na cruz. Repetindo, no versículo 11 diz que ele verá o resultado da sua obra na cruz e se alegrará. Jesus Cristo se alegrará vendo a igreja que ele comprou. Primeiro da carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e em vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Atos capítulo 20, versículo 28. A igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Primeiro da carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdastes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. A primeira vinda de Jesus Cristo foi através da Virgem. A segunda vinda será para buscar uma virgem. É um tópico precioso. Eu vou fazer uma base, uma plataforma aqui, para trabalhar sobre ela, relacionando, mostrando a relação entre as três vindas de Cristo.
primeira vinda através da Virgem. Isaías capítulo 7, versículo 14. O mesmo Senhor dará um sinal: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. A segunda vinda para buscar uma virgem, pois a igreja é uma virgem pura para ser entregue a um marido, a saber, a Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, pois os tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. A primeira vinda de Jesus Cristo, ele veio como homem. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. O verbo era Deus. Aí você vai para o versículo 14. E o verbo se fez carne. Ou seja, se fez homem. A divindade corporizada em um homem chamado Jesus. Colossenses 1, 19. A segunda vinda de Cristo, ele virá como Deus. A primeira, ele veio como homem. A segunda, ele virá como Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 10. Porque eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço tudo dominará. O seu galardão vem com ele, e o salário diante da sua face. Vocês sabiam que nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, há mais de 1.500 profecias, de uma maneira direta ou indireta, em relação à segunda vinda de Jesus Cristo. A segunda vinda de Cristo, em relação aos eleitos, é para levá-los. Em relação aos perdidos, é para deixá-los. São Mateus, capítulo 24, versículo 40. Naquele dia, 2 estarão em um campo. Um será tomado e o outro será deixado. É claro, quem será tomado é o salvo. Os salvos serão levados. Os salvos serão arrebatados. Vejam bem. A segunda vinda de Cristo, ela é secreta. Não será uma coisa aos olhos do mundo, visível, um espetáculo público, incrédulos desmaiando e vendo crentes subindo, e Jesus visivelmente nos ares, e anjos, seres com trombeta na boca,
aquele alarde, aquele barulho. O rapto será secreto. A aparição de Jesus Cristo em relação ao rapto, à segunda vinda, ela é apenas aos que o esperam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Porque Cristo ofereceu-se uma vez para tirar o pecado de muitos. Agora aparecerá a segunda vez. Para quem? Para o mundo? Aos que o esperam para a salvação. Nós o esperamos. Carta a Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Senhor nosso, Jesus Cristo. A terceira vinda de Cristo em relação aos salvos, aos eleitos, ele vem com eles. Ele vem com eles. Zacarias, capítulo 14, versículo 5, falou que virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. E se você quer ver a terceira vinda de Cristo, em Apocalipse, está no capítulo 19, a partir do versículo 11. Montado em um cavalo branco, seguido por exércitos do céu, montados em cavalos brancos também. E ele virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 19, versículo 16. Em relação aos salvos, ele virá com eles. Em relação aos perdidos, ele virá condená-los, destruí-los. Sim, está escrito na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Vocês podem acompanhar, podem anotar. Eu estou vos falando as infalíveis palavras de Deus. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Os ímpios, por castigo, padecerão eterna perdição ante o Senhor da glória. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. A segunda vinda de Cristo, nós vamos encontrá-lo nos ares. Aleluia! Nós vamos encontrá-lo nos ares. Vocês sabem que já existem teólogos, uma corrente teológica que nega a literalidade da segunda vinda de Cristo. Igreja, a ascensão de Cristo foi literal? Sim, foi. Quem falou não? A ascensão de Cristo foi literal. Ele subiu literalmente. Atos 1, do versículo 9 ao 11. Ele entrou em levitação, ou seja, quebrando a lei da gravidade,
e subiu. O grande astronauta, e uma nuvem o ocultou. E os discípulos, boquiabertos, atônitos, estarrecidos, acompanhavam com os olhos até que Jesus desapareceu. E eis que dois varões, dois anjos se puseram diante deles e falaram-lhes as seguintes palavras: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que dentre vós foi tomado, um dia há de vir, assim como para o céu o viste subir. Portanto, a sua segunda vinda é literal. Se ela é invisível aos olhos do mundo, a terceira vinda, Apocalipse 1, 7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Essa é a vinda com os santos. Essa Jesus não se detém nos ares, não. Ele pisa os seus santos pés no Monte das Oliveiras. Zacarias capítulo 14, versículo 4. O monte se fende e haverá um vale. Cristo virá em defesa dos israelitas que estarão sob a pressão do plenipotenciário de Satanás, a besta. Daniel capítulo 9, versículo 27. A besta que virá o assolador nas asas da abominação, fazendo cessar o sacrifício, contrariando a lei de Deus. Então haverá a batalha do Armagedon. Apocalipse 16, a partir do versículo 13. Agora, se você for para Apocalipse 19, a partir do versículo 11, Jesus tem uma arma, uma aguda espada na sua boca, para com ela ferir as nações. Aleluia. Eu fiz uma base aqui para entrar propriamente no estudo de refutação. Vejam bem, irmãos, irmãs, preciosa igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. Existe um termo técnico. Esse termo, ele tem sentido. Parousia. Você sabe o que quer dizer parousia? Vinda, presença, no grego. Refere-se à vinda de Cristo, e nos tempos antigos era a vinda do rei. Sim, a vinda do rei. No tempo monárquico, quando o rei estava chegando, se usava o termo parousia, a chegada do rei. E um arauto ia na frente. Vocês estão captando? Um arauto ia na frente dizendo: o rei está chegando. O rei está chegando. Eu estou chegando onde eu queria chegar. Onde eu quero chegar. Aleluia. Quem é o arauto que está dizendo: aí vem o esposo? Oh, glória a Deus. Aleluia. De Mateus 25, 6. Mensagem à era de Pérgamo. Parágrafo 73. Porém virá este profeta,
como precursor da primeira vinda, clamava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe que João Batista, uma vez Jesus passou assim diante dele, e ele estendeu a mão com o dedo indicador e apontou para Jesus e disse aos seus discípulos: eis aí, esse é maior do que eu. Eu vim para precursá-lo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora escutem o que diz o irmão Branham. Repito, Era de Pérgamo, parágrafo 73. Como João Batista, o precursor da primeira vinda, dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este mensageiro, este profeta da era final, dirá: eis o esposo vindo em glória. Quem tem o clamor da meia-noite? É o falso profeta da Costa do Marfim? O mensageiro, este profeta da era final dirá: eis aí o esposo vindo em glória. Só essa citação já derruba todo castelo fantasmagórico, tudo que o diabo possa procurar inocular na mente das pessoas. Eu estou com a mensagem, o absoluto. Você sabe que o nosso absoluto é Cristo, correto? Parágrafo 242. Eu recordo quando ele moveu-se lá embaixo, naquela grande luz, ali em pé na margem daquele rio, em junho de 1963, e aquela voz disse: como João Batista foi enviado e precursor a primeira vinda de Cristo, eu te envio com uma mensagem ao mundo para precursar a segunda vinda de Cristo. Gente, o que é precursar? O que é ser precursor? É vir primeiro. O que é precursado? É vir depois. A voz falou aqui que a mensagem do irmão Branham precursaria o quê? Um outro mensageiro. O suposto mensageiro pós o irmão Branham da Costa do Marfim? Isso é falso. A voz disse que a mensagem precursaria a segunda vinda de Cristo. Portanto, o que vem depois do mensageiro, do irmão Branham, é Jesus Cristo. Não tendo nenhum espaço para William Soto com a chamada
teoria dispensacional, não tem nenhum espaço para esse desequilibrado, fanático da Costa do Marfim. Quem vem pós o mensageiro da era final é o Senhor Jesus Cristo. Vamos deixando isso de uma maneira bem clara. Mensagem à festa das trombetas. A festa das trombetas, parágrafos 239 e 240. A ciência tem provado isto através de fotos. Vocês sabem que aquela luz na cabeça do irmão Branham, a ciência admitiu que aquilo não foi um truque, aquilo não foi uma montagem, que aquilo foi uma coisa sobrenatural, uma vindicação. Então a ciência tem provado através de fotos. A igreja conhece isto ao redor do mundo. Nós conhecemos isto firmemente, pois ele nunca nos disse uma só coisa, assim diz o Senhor, que não fosse a verdade. E ele me falou lá no Rio Ohio, como João Batista foi enviado, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Eu olhei para cima e vi que são 12 horas, a hora da meia-noite está aqui. Aleluia. Onde está você, falso profeta da Costa do Marfim, embusteiro, trapaceiro? Te falta argumento bíblico, mensagens. Por isso você e seus adeptos têm que apelarem, têm que xingarem, têm que ofenderem, têm que usarem de armas cretinas, medíocres, baixas. Aqui está. Eu olhei para cima e vi que são 12 horas. A hora da meia-noite está aqui. Amém. Aleluia. Glória. Qual é o clamor da meia-noite? Qual é a mensagem da meia-noite? Qual é o grito? Aí vem o esposo. É a mensagem na qual estamos. Eu penso que não vai ser necessário eu gastar toda essa munição, não. Penso que não. O tempo da unidade e o sinal. Parágrafo 102. Como os magos, vindo da Babilônia, eles gritaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Mateus 2, né? Ele está na terra, nós sabemos. Vimos a sua estrela. E eu creio, Mombrana dizendo, e eu creio que ele está tão perto de vir, que eu posso dizer, à meia-noite ouviu-se um clamor. Aleluia! Este é o clamor da meia-noite. Glória a Deus. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que meia-noite é mais uma situação do que propriamente tempo. Sim, eu vou mostrar.
Eu vou mostrar para vocês que a era negra, o cavalo naquele cavaleiro preto, foi chamado o tempo da meia-noite, que até o tempo que veio Jesus foi considerado tempo da meia-noite. Meia-noite sugere, denuncia trevas espirituais. Por isso são conciliatórias as palavras. Zacarias 14, 7, no entardecer haverá luz. E quando eu disse que a luz do entardecer e o clamor da meia-noite é a mesma coisa, entrou um defensor dessa heresia e disse: na natureza o entardecer e a meia-noite é a mesma coisa? E usou um termo até me ofendendo. Pois eu vou mostrar nas escrituras que meia-noite é mais propriamente uma situação do que tempo, é trevas. E nas trevas espirituais, a palavra profética tem sido uma luz. 2 Pedro 1,19, e temos muito firme a palavra dos profetas, na qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro. Oh Deus, Deus maravilhoso. Aqui está, nas asas de uma pomba branca. Eu vou mostrar para vocês que meia-noite é mais propriamente uma situação do que tempo. Escutem, nas asas de uma pomba branca, parágrafo 98. Também em São Mateus, capítulo 3, versículo 16, quando a ira de Deus estava sobre a terra, e não havia outra maneira, a escuridão da meia-noite, a irmã Brana chamando o tempo que Jesus veio, de escuridão da meia-noite. A escuridão da meia-noite, as igrejas torcidas, fariseus, saduceus, essênios, zelotes, herodianos e tudo mais. Porém Deus voltou a usar a pomba. O Espírito veio como pomba, pousando sobre Jesus, e a voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem vou habitar. E que nessas trevas espirituais, nesta meia-noite, ele será a luz do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus. Eu estou saltando algumas mensagens porque é gastar muita munição. Porque eu tenho aqui citações deste falso profeta. Vou citar o que ele disse e vou refutar com as escrituras sagradas. Vejam bem, o terceiro selo, parágrafo 190, tradução GO. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 5, nós encontramos o cavalo negro. E esse cavalo negro foi um tempo de trevas. Foi o tempo da meia-noite para os crentes. Vocês estão captando a coisa? Que meia-noite é mais uma questão de estado do que tempo propriamente. E eles querem estabelecer a lei da lógica, da natureza. Como que entardecer e meia-noite é a mesma coisa? Vocês não têm revelação. Meia-noite é trevas. Luz do entardecer é porque o sol da graça está se pondo. Meia-noite é essas trevas espirituais, morais,
que tem caído sobre a humanidade, mas a luz tem brilhado. A exposição da palavra de Deus, Salmo 119, versículo 130, a exposição das tuas palavras, a luz dá entendimento aos simples. Vocês não calculam tanto que isso vai ajudar, minha gente. Às vezes vocês pensam, o pastor está focando tanto isso. É que vocês não sabem. Vocês, graças a Deus, estamos aqui bem alimentados, blindados. Vocês não sabem o que certos pastores estão passando por aí. Vocês não sabem. Era de Tiatira, parágrafo 55. Foi à meia-noite para Israel, quando o mundo se ajuntou contra ele. Foi à meia-noite em Niceia para a igreja. Que tanto ficar focado em meia-noite esses homens, como se fosse um tempo estabelecendo a lei da lógica, que entardecer é uma coisa, que meia-noite é outra. Gente, meia-noite é trevas, é escuridão. O mundo está em densas trevas, mas a luz tem brilhado. É a palavra. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jesus maravilhoso. Eu poderia gastar mais munição, mas eu tenho aqui a refutação do desvario do que esse homem fala, gente. Somente uma mente cauterizada pelo diabo para conceber coisas infundadas. Você sabe o que acontece? Existe uma doença, esquizofrenia, e ela é catalogada na psiquiatria. Um dos seus sintomas, ela tem sintomatologia religiosa. A pessoa fica fanática, suscetível a crer em coisas absurdas. Escutem bem, escutem bem. Eu vou fazendo afirmações desse homem e vou refutando. Esse homem da Costa do Marfim, em uma entrevista, afirmou o seguinte: que todos os profetas têm conduta infalível, que mesmo Isaías clamando, ai de mim que vou perecendo, que ele era infalível. Gente, quem é que falou que um homem, por ser profeta, a sua conduta é infalível? Noé não era profeta? Noé não se embriagou? Moisés não era profeta? Moisés não feriu a rocha irado e consequentemente não entrou na terra? Jonas não era profeta? Essa doutrina de infalibilidade, ela é papal, ela é católica. Olha o que eu tenho aqui, segundo o livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 36. Não há homem que não peque. Mensagem possuindo as portas do inimigo, parágrafo 35. Os homens não são infalíveis. Deus é infalível. Você coloca muito a tua atenção no homem. É o que muita gente está fazendo. Muita atenção no homem. Focando o homem. Como se ele fosse infalível. Como se suas palavras fossem infalíveis. Infalíveis são as palavras de Deus.
meu Senhor. Aleluia. Já refutei essa, né? Você quer ver? Vem mais aqui. Um profeta não precisa alinhar-se com a Bíblia. Ô, gente, me desculpe se a coisa foi estrúxula. Tem um refrão que diz que por mais que o macaco se esforce, ele não consegue esconder o rabo. Esse homem se denuncia como falso. Só um cego para não enxergar isso. Verdade, isso mesmo. Um profeta não precisa de alinhar-se com a Bíblia. Gente, o que nos fez crer no irmão Branham como profeta é porque ele veio alinhado com as Escrituras. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! É verdade. Isaías 8:20. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Vocês querem ver como o próprio Jesus foi alinhado com as Escrituras? O próprio Jesus, gente, ele era alinhado com as Escrituras. Mateus 4, quando Satanás o atacou, cada vez que Satanás o atacava, Jesus escritura nele. Transforme pedras em pães. Está escrito aonde? No Velho Testamento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pula daqui, faça um espetáculo. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito aonde? No Velho Testamento. Me adora que eu te dou o mundo, ao Senhor teu Deus adorarás. Onde está escrito? No Velho Testamento. Jesus estava alinhado com as Escrituras. E ele continua no paroxismo do seu desvario. Nenhum versículo da Bíblia diz como que eu me devo comportar. Porque eu sou profeta, eu tenho imunidade. Imunidade parlamentar. Gente, que aberração. Mateus 7, do 21 ao 23. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no céu, mas os que fazem a vontade do meu Pai. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome não profetizamos? Profetas. Em teu nome não expulsamos demônios? Operação. Em teu nome não fizemos maravilhas? Dom. Então lhes direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A Bíblia fala que um profeta mensageiro não precisa de conduta, não precisa da palavra através da qual ele possa permear a vida dele. Vocês querem um profeta neotestamentário maior do que Paulo? Então vamos lá, 1 Coríntios 9, 27. O que é que Paulo falou? Eu sou profeta, eu sou o grande expositor da palavra, por isso eu tenho imunidade. Não tem nenhuma escritura para ditar para mim o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer e tal. Vamos lá, 1 Coríntios 9, 27. Reduzo, submeto o meu corpo à servidão do Espírito, para que não suceda que depois de eu pregar a muitos, seja eu mesmo reprovado. Falso profeta, cacuítas do inferno.
vocês serão responsáveis diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo: sede meus imitadores, como eu de Cristo. Então Paulo tinha conduta. Oh Jesus. Vem aqui outro desvario. O profeta vem com uma nova revelação que não está escrito, porque é a continuação da Bíblia. Aff. Profeta, continuação da Bíblia? Então vai para você, seu falso. Apocalipse 22, eu estou te refutando com a palavra. E eu não preciso de usar da arma que vocês usaram, seus infames, seus réprobos. Eu não preciso ir na internet fazer montagem. Eu não me dou a baixaria, eu não preciso disso. Eu tenho Bíblia, eu tenho argumento. Deus me dotou de dom. Então, o profeta vem com uma nova revelação que nem mesmo está escrita, porque é a continuidade da Bíblia. Então vamos ver, Apocalipse 22, 18. Que continuidade de Bíblia é essa? Porque eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém acrescentar alguma coisa, não tem que acrescentar nada, não tem que continuar nada. A Bíblia já teve o seu canal encerrado. Ela começou com Moisés, com o Pentateuco, terminou com o Apocalipse, com João. O que nós necessitamos é da revelação da palavra. Não, mas vem disparate aqui. Eu não sei se seria pior do que esse, mas escute aqui. Sem a Bíblia, vocês podem ser salvos, desde que aceitem o profeta da geração. Ah, quer dizer que salvação agora é tirar o foco de Cristo e aceitar um homem. Então vamos lá. Paulo era profeta? Concorda, igreja? Paulo era o mensageiro da era? Era. Então ele podia dizer que a salvação do seu tempo era ele. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, a não ser a Cristo e este crucificado. Dizer que a salvação está no homem. Atos 4:12. E em nenhum outra salvação. E em nenhum outro nome. E em nenhum outro nome. Povo aí de Franca, abre os olhos. Sai desse veneno. Sai desse lixo. William Branham é nome de um homem. O nome de Deus é Jesus Cristo. Atos 4:12. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Em Atos 16, versículos 30 e 31, quando o carcereiro perguntou para Paulo e Silas: que farei para me salvar? Paulo podia dizer assim: você me aceita, porque ele era o mensageiro da era, ele era o profeta da era. O que ele falou? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.
Isto é a palavra de Deus. Oh Senhor, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Mais uma afirmação. Cristo foi um mediador entre Deus e os homens no seu tempo. Ah, passou o tempo de Cristo? Passou o tempo de Cristo? Hebreus 13:8 anula-se. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Passou o tempo de Cristo? Cristo é um personagem histórico. Passou o tempo dele, como passou o tempo de Buda, de Confúcio, de Maomé, de grandes homens cujos nomes estão na história. Não! Cristo não passa! Oh Deus maravilhoso! Escute o desvario. O desvario. Jesus Cristo foi o mediador entre Deus e os homens no seu tempo. Em cada era, o mensageiro da era é o mediador. No caso ele, agora é o mediador entre Deus e os homens. Escute aqui. Paulo era o mensageiro da era, não era? E o que ele escreveu 1 Timóteo 2:5? Porque há um só Deus e um só mediador. Eu, Paulo, que sou o mensageiro da era. Não! Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Este é o Filho do Deus vivo. Ele não passa. Aleluia, Ele é o Todo-Poderoso. Oh Deus bendito. Que coisa maravilhosa é magnificar Jesus. O Mombrana magnificava Jesus. Uma mulher da ciência cristã falou assim: você exalta muito Jesus. O Mombrana disse: ah é? E é um erro isso. Ah sim, porque sabe, né? Ele não era Deus. Como assim? Eu te provo que ele não era Deus. Ele chorou no túmulo de Lázaro. O Mombrana disse: senhora, o teu pensamento está mais fraco do que a sopa feita da sombra de um frango que morreu de fome. Você mostra um lado da moeda, você mostra o lado humano, eu te mostro o lado divino. Lázaro, sai! 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 Sai para fora! Oh Deus, como é maravilhoso o nosso Jesus. Depois de tudo passar, Ele ainda continuará existindo. Apocalipse 19:16, Ele é o Rei dos reis. O rei do rock, Elvis Presley, morreu. O rei do pagode, Tião Carreiro, morreu. O rei do baião, Luiz Gonzaga, morreu, está morto. O rei da bola, Pelé, ainda está vivo, mas a sua hora chega e não é que eu estou desejando, porque todo homem é mortal. Mas o Rei dos Reis, Jesus Cristo, Ele viverá eternamente. Ele ressuscitou. Oh Deus, você quer adorá-lo? Você quer louvá-lo? Fique em pé, faça-o da tua maneira.